Ok, o próximo arquivo aqui é o sendMailTask, ok? Obviamente esse cara é um plugin, ele já veio, né, com o boilerplate. Então se você quiser criar a sua task aí, o que você vai fazer ou é modificar esse arquivo, né, ou simplesmente vir aqui, copiar e colar e dar o nome que você quiser. Por exemplo, save log task, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo que salva logs. Isso é só um exemplo, ok? Não vou fazer isso agora, só vou explicar os arquivos que eu tenho aqui. Então esse sendMailTask é o coração do meu plugin, onde ele vai executar. Como eu havia explicado anteriormente, quando eu expliquei a estrutura do arquivo config.js, existe aqui um método chamado execute. Então é esse método que vai ser chamado no pipeline, tá certo? Esse arquivo, essa classe aqui, sendMailTask, ela estende uma classe task que vem lá do core, tá? Então essa classe task tem uma série de métodos que ela sobrescreve aqui, dentre elas o execute, tá certo? Então eu tenho aqui o meu construtor, aqui é onde eu informo os parâmetros de entrada, aqui é onde eu valido os meus parâmetros. Se eu vier aqui nesse validate parameters, ele verifica, por exemplo, se o mail to foi informado. Se não for, ele já vai dar um erro. E também os parâmetros, o mail connection aqui, ok? Então basicamente esse é o meu construtor e aqui é o meu método execute. Isso é o que de fato o meu plugin vai executar. A lógica do plugin vai estar aqui. Então aqui no meu caso, né, eu pego a informação do raw data, que, como eu já expliquei, né, se eu estiver rodando um teste end-to-end, ele vai pegar do pipeline anterior, do step do pipeline anterior, e se eu estiver rodando um teste unitário, eu preciso informar aqui no meu arquivo task test, e aí ele vai trazer aqui, tá certo? Então aqui eu seto o meu raw data, eu pego o meu mail connections lá do meu pack config, da configuração do plugin, daqui, né? Tá aqui. Então eu pego, né, do plugin task send mail. Tá aqui, plugin task send mail, ok? Essa variável dis.plugin, ela vai lá na minha, aqui, ó, ela vai pegar o plugin deste array aqui, certo? Bom, e aí eu vou validar as condições. Isso também é um método que eu posso sobrescrever. Então, por exemplo, se eu quiser que ele execute o resto somente se ele tiver alguma informação colocada aqui no raw data, eu simplesmente venho aqui e dou um validate, né? E aqui eu digo, por exemplo, eu posso mandar o raw data aqui e posso dizer, por exemplo, que se não tiver informação, retorne falso, se não, retorne true, alguma coisa assim. Então ele, neste exemplo, ele não vai rodar se não tiver nenhuma informação dentro do raw data. Então basicamente é isso. Eu não vou fazer isso. Aqui eu estou colocando o mail options, que são as informações que ele vai pegar do mail connection, e aqui destinatário, que ele pega do input, subject, text, HTML. Então todas essas informações elas estão fixas nesse boilerplate, nesse exemplo, mas isso pode vir, tudo isso aqui pode vir, né, do raw data, tá? Que vai vir de um resultado de um pipeline anterior, de uma execução de uma task dentro do pipeline anterior, tá certo? E aqui ele manda um e-mail. Eu tenho alguns métodos aqui, onSuccess, enfim, basicamente é isso.